Vamos lá. Boa noite, alunos. Hoje nós vamos fazer a nossa continuação sobre o último governo de Getúlio Vargas, né? Na aula passada, a gente contou um pouquinho sobre a relação do Getúlio Vargas com os concorrentes dele, né, os partidos concorrentes dele, que ele começou, na realidade, a se aproximar agora de vários partidos para poder, como podemos dizer, para poder tentar melhorar o governo dele, na situação do governo dele, né? Acabar com as imposições, né? As oposições, podemos dizer assim. Mas isso acabou não dando muito certo, porque na realidade, indo para o meio, né, indo para o centro, ele acabou perdendo algumas. Perdendo aliados de ambos os lados, né? Ele acabou ficando mal nas duas pontas. E também a gente viu que ele continuou algumas medidas socioeconômicas, né, que tinham sido iniciadas lá pelo governo Dutra, né? Ele começou a investir de novo na infraestrutura, né, tentando melhorar o país. E agora a gente começa a falar, né, terminamos de falar um pouquinho sobre a Eletrobras, né, todas as estatais que ele criou, e de repente a gente chega num momento, em que nós estamos numa forte crise financeira, né? Essa crise, ela faz com que o governo liberasse um pequeno aumento salarial aos trabalhadores. Por quê? Porque essa crise financeira era que o salário mínimo não era o suficiente para sobreviver, para a subsistência, né? Mas só esse pequeno aumento não foi suficiente para conter essa insatisfação popular, porque apesar do pessoal estar empregado, agora não tem dinheiro, né? As lideranças dos trabalhadores logo começam a se organizar para acontecerem manifestações contra o Getúlio Vargas, né? A gente tem um que a gente chama, um momento que nós chamamos de a Greve dos 300 mil, que acontece lá em março de 53. Esse movimento, ele tinha como a principal reivindicação deles um aumento de 60% do salário dos trabalhadores. É importante falar, 60% seria para ter você o suficiente para conseguir sobreviver e ter 10% do seu salário para poder gastar fora. Então, tipo, não é uma coisa, não era um salário, um aumento é, muito, é, como podemos dizer, impossível de acontecer. Eles estavam literalmente exigindo subsistência, né? Essa greve ela começa a paralisar a região metropolitana de São Paulo por quase um mês, né? Nós temos o resultado disso na vitória dos grevistas, que eles conseguem um aumento de 32% no salário, né? A gente tem que entender que a região da metrópole de São Paulo, né, ela é a capital comercial, industrial do país. Então, todo o dinheiro do país está sendo feito aqui nesse momento, né? Aqui em São Paulo. Esses acontecimentos, eles levaram ao Vargas a perceber que era necessário reforçar as ações que ele tinha na direção de manter o apoio dos operários urbanos, né? Que era o grupo de mais importante da base política dele. Era o grupo que ele tinha aberto com o primeiro governo dele. Ele tinha praticamente criado esse grupo operário urbano, né? E ele estava vendo que, na realidade, o resto do país era uma minoria. Se ele ganhasse os votos dos operários urbanos, ele poderia sempre se candidatar. O Carlos Lacerda, ele começa a usar o jornal dele para criticar o Vargas todo dia. E o governo dele ainda parecia cada vez mais enfraquecido. O que acontece? O Carlos Lacerda, ele tá dentro já, ele já está inserido dentro dessa base operária,
né, por ser de esquerda e ter muito contato com todo a parte operária, né? E então o jornal dele tem muito, principalmente em São Paulo, tem muita voz e tem muita importância. E com essas críticas, o governo começa a enfraquecer cada vez mais. O exército também vai começar a conspirar abertamente contra o Vargas, né? E a UDN criticava cada vez mais o governo. Desculpa, o exército conspirava contra o Carlos Lacerda, tá, gente? E a UDN, né, que era o partido do Lacerda, começa a aumentar ainda mais a crítica ao governo. E lá no Palácio do Catete, que era a sede do governo, foi organizada uma conspiração com o objetivo de assassinar o Carlos Lacerda, né, que era o grande inimigo do Getúlio Vargas. O Gregório Fortunato, que era o chefe da guarda presidencial e o segurança como é que fala? Grande segurança do Vargas, ele é dito que ele teria articulado uma conspiração e esse plano de execução do Lacerda. Eles contratam um pistoleiro, que era o Alcino de Nascimento, e ele ia executar uma missão para matar o Lacerda, mas quando ele estava indo à casa do Lacerda, lá na Rua do Toneleiro, ele acabou matando o major da aeronáutica, o Rubem Vaz, que era o guarda-costas e amigos do Lacerda. E o Lacerda também acaba recebendo um tiro no pé durante esse tiroteio. Esse acontecimento ficou conhecido como um atentado da Rua do Toneleiro. E como já ficou óbvio, né, que havia sido o governo Vargas, né, o Vargas logo fala que ele não tinha nada a ver com essa tentativa de assassinato, né, gente? E até hoje ainda se acredita que não, até mesmo o próprio Lacerda acredita que não tenha sido realmente o Vargas a ter mandado matar ele, e sim realmente o pessoal esses conspiradores, né, esse pessoal do partido dele que tenha mandado matar o Lacerda com uma tentativa de acabar com as críticas, né? Como eu já falei, o Lacerda ele é ferido no pé, né? E ele faz uma campanha contra o Vargas, incriminando ele. Hoje em dia, ele já retira isso, tá, gente? Ó, perante Deus, acuso um só homem como responsável por esse crime. É o protetor dos ladrões, cuja impunidade lhes dá audácia para autos como o dessa noite. Esse homem chama-se Getúlio Vargas. Ele fala isso nesse momento, mas depois ele retira isso, tá, gente? O Lacerda, depois ele fala que é pouco provável que tenha sido Vargas que fez isso. Ele usa esse momento como uma chance de dar um golpe político no Getúlio Vargas, né? Com isso, o Getúlio Vargas começa a ser criticado por todas as partes, né? Começam a ter várias rupturas com o governo dele. E a resposta desse presidente é bem mais clara, né? E uma única frase que ele anuncia nos jornais, ele dá a sentença dele para todos esses fatos. Ele: não renuncio. Daqui só sairei morto, e o meu cadáver servirá de protesto contra essa injustiça. Ele começa a pregar que, na realidade, todo o governo está conspirando contra ele, né? Ele ter ficado nesse centro e não ter ido para nenhuma das pontas que ele já era antes na ponta direita, agora está sendo um tiro na culatra para ele, né? Abandonado até mesmo pelo próprio partido dele, que era o PTB, o Getúlio Vargas ele começa a ficar isolado e ele também começa a ser pressionado politicamente por todos os lados para fazer ações. Então, o que acontece? O Getúlio Vargas ele começa a ser pressionado, por exemplo, aumente o salário do povo, e quando ele usa a proposta para aumentar o salário do povo, um outro lado vai lá e cancela isso, né? Eles não aceitam, eles não votam a favor disso. E começam a dizer outra coisa. E eles ficam se lutando, né? Esses lados, né? Todos esses personagens, podemos dizer assim, que estão ao redor do Getúlio Vargas, eles começam a utilizar essa recusa de aceitar as propostas dele como uma forma de tentar acabar com o governo dele, né? E ele, não vendo mais saída, o presidente comete suicídio ao atirar contra o próprio coração em seu quarto lá no Palácio do Catete, no dia 24 de agosto de 1954. Então, no 24 de agosto de 1954,
o Vargas acaba se matando. E agora a gente vai ver um vidinho sobre esse momento. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna, mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. No final, como a gente pode ver, muito triste. Essa foi uma leitura da carta aberta que ele fez ao povo, né? Essa é a parte que ele se dirige ao povo, né? Ele também deixa uma carta para a família dele, mas é uma carta que marca, né? Saio da história, saio da vida
para entrar na história. E a gente vê que isso realmente acontece. Quando o Vargas morre, isso se torna uma comoção nacional. E ele transforma inteiramente a situação política. A possibilidade das Forças Armadas chegarem ao poder com um golpe foi inviabilizada na ocasião, devido ao suicídio do presidente. Eles não teriam mais uma desculpa para poder fazer o golpe. E assim, a sucessão da presidência foi realizada. Quem entra na presidência é o vice do Vargas, o Café Filho, que ia governar até as próximas eleições em 1955. Essa é uma das fotos aéreas que foi tirada do velório do Vargas. Muita gente, né? É muita gente. Foi uma paralisação do Brasil inteiro. O Brasil inteiro parou. Não só o Rio de Janeiro. O velório do Vargas, o enterro, né? Ele teve que ser atrasado, porque pessoas do Brasil inteiro estavam viajando até o Rio de Janeiro para prestar as homenagens ao Getúlio Vargas. Então a gente consegue ver que foi uma questão extremamente, extremamente importante. E acaba aqui o conteúdo do Getúlio Vargas e eu deixo para vocês uma pergunta, né? Uma pergunta muito importante que vocês devem fazer na cabeça de vocês. O Getúlio Vargas, ele foi um ditador, ele foi o pai dos pobres, e ele também foi, inegavelmente, um. Como eu posso botar isso? Ele foi um cara que deu um golpe até mesmo no próprio governo. Mas com essa carta que ele escreveu nos últimos momentos de vida dele, que é um julgamento de caráter, você acha que ele estava certo ou que ele estava errado no que ele estava fazendo? Se fosse hoje em dia, você votaria num Getúlio Vargas? Você votaria no pai dos pobres? Observe a situação atual. Agora observe a situação que nós tínhamos lá na Segunda Guerra Mundial, lá na Guerra Fria. Situação política, obviamente. Que a gente estudou isso. Quais as semelhanças? Quais as diferenças? E o que hoje em dia é apresentado para a gente na política como uma solução para se resolver esses problemas? Essa é a nossa aula de hoje, gente. Vocês viram? Uma aula rapidinha, mas também de muita importância, né? Se vocês puderem, procurem de novo no YouTube, na Wikipédia também tem, a carta do Getúlio Vargas e leiam novamente ou escutem ela novamente com mais atenção. Procure sobre quem ele estava falando naquele momento. Tente entender o que ele estava tentando passar para o povo brasileiro. Porque o que ele estava tentando passar naquela época também é para vocês. Boa noite e tchau, tchau. Vou botar o conteúdo para vocês lá no Google Classroom. Boa noite, professor.